Por que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina? Do mundo. Do mundo. É. O sistema econômico, a desigualdade social, esse tipo de coisa, ele afeta essa questão no sentido de que uma pessoa não vai conseguir ir ao encontro da sua vocação se ela vive num país pobre ou que não tem como ele se sustentar, porque se ele está o dia inteiro trabalhando e não tem nenhuma brecha no dia dele para ir atrás do sonho dele. Isso também impede as pessoas de serem felizes? É perfeito. Isso é pirâmide de Maslow. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, riquíssima, não faz sentido nenhum para quem está passando fome agora. Nenhum. Pois é. Nenhum. Para quem está ouvindo a gente, fala assim, muito bonito isso que vocês estão falando, mas meu estômago está aqui, doendo, porque tem 2 dias que eu não como. Eu fui despejado, eu estou na rua. Muito legal essas palavras de vocês. Mas, cara, eu tô com frio. Eu tô com fome. O meu filho saiu do colégio. A pirâmide de Maslow mostra isso. Que a primeira coisa que temos que resolver na vida de um ser humano é as suas necessidades básicas. E aí a minha resposta vai ao encontro da sua pergunta. Por que nós somos o país mais ansioso do mundo se tem essa relação com a questão socioeconômica do nosso país? Com certeza. Temos um índice de miseráveis muito alto, de pessoas que vivem em condições sociais e econômicas muito abaixo da linha que ela merecia. E não tem como falar de saúde mental para essas pessoas, cara. A saúde mental ela entra no segundo patamar da pirâmide. Quando eu resolvo as necessidades básicas. Aí vamos falar de afeto. Aí nós vamos falar de carinho. Aí nós vamos falar de saúde mental. E a pirâmide de Maslow vai subindo. Pra você ter uma ideia, a espiritualidade é o 4º nível da pirâmide de Maslow. Como é que nós vamos falar de desenvolvimento espiritual, de ética, de moral, com pessoa com fome? Com as pessoas ansiosas, nervosas, preocupadas se os seus empregos vão ser mantidos ou não amanhã. Então, o fundamento é a gente cuidar dessas pessoas nesse sentido. Para aí a gente ir subindo essa sociedade como um todo. Aí nós vamos chegar em Butão, que é o povo mais feliz do mundo. Lá eles estão lá em cima dessa pirâmide, né? Porque é uma cultura, é uma sociedade muito pequena e é mais fácil administrar. Mas você tem toda a razão. Somos o país mais ansioso do mundo porque temos questões sociais, estruturais muito significativas, econômicas muito significativas, culturais muito significativas e fora o estilo de vida. Eu acabei de falar aqui no início, nós somos um dos países mais obesos, mais sedentários, vivemos muito mal. Fazemos escolhas sociais muito ruins. Somos um dos países que mais consome redes sociais no mundo. Eu falei da infotoxicidade. Então estamos o tempo inteiro comparando com os outros. Estamos o tempo inteiro sendo contaminados pela visão alheia e não a sua. Aí é o autoconhecimento. Porque você não sabe o que você quer. Porque você compra dos outros o que você quer. Porque é a ditadura da rede social. Eu preciso ter o corpo daquela pessoa, eu preciso ter o nariz daquela pessoa, eu preciso ter o cabelo daquela pessoa, eu preciso ter o carro daquela pessoa. Eu escuto muito falar sobre isso. Isso é uma realidade? Isso afeta as pessoas de verdade? Muito, muito. As pessoas não têm maturidade, na sua grande maioria, para separar as coisas. Por que você acha hoje que as grandes empresas entenderam nos micro-influenciadores ou nos influenciadores digitais a nova forma de propaganda? Porque você compra, pô. Tá aí a maior prova que aquilo funciona dessa forma, que você de fato é influenciado. Se a pessoa que você admira postou lá que tá lavando a roupa com sabão em pó X, ai, que legal, deve ser. Tu vai lá e compra um sabão em pó X, cara. Mas como é que isso pula pra comparação com aquela pessoa que traz como consequência uma tristeza por não ser aquela pessoa? Porque quando ela vende, ou eles vendem, ou quando se começa a vender um padrão que é melhor do que o outro, isso gera inferioridade em você. Então, quando se começa a falar que o nariz mais bonito é o fino e o meu não é fino, aquilo me gera um senso de inferioridade. Isso me dá tristeza. Porque a inferioridade no ser humano faz com que ele entre nesse estado melancólico. E na verdade é o que é a igualdade. Só que as redes sociais começam a vender essa imagem hegemônica de algum padrão. Corpo. Gordinho, se é magrinho, se é alto, se é baixo. O tempo inteiro nós estamos sendo invadidos por padrões que tentam vender.
Quando você se encaixa naquele padrão, ótimo, maravilha, tu tá por cima da carne seca. Quando não, você entra num estado melancólico. Cirurgias plásticas estão aí para provar isso que eu tô falando. Né? Tratamentos estéticos. Aí vai. Você já recebeu no consultório alguém que o problema era esse? E muito. Rede social, todo comparação. Dia. Todo dia. Mas como é que essa pessoa ela sabe que ela tá vivendo isso ou tu descobre investigando? Também na investigação. Por isso que eu sou fã e amo o processo terapêutico. Eu não trabalho sem ajuda, sem estar na equipe, um bom terapeuta, um bom psicólogo. Porque é ali que nós vamos buscar as causas do sintoma. Porque quando a pessoa entra num consultório psiquiátrico, ela entra com sintoma. Ela não entra com a causa já muito bem definida. É nesse processo investigativo que nós vamos chegar lá. E a pessoa tem um insight. Caramba. Chega um momento que ela fala, é isso que está me fazendo mal. Olha só, eu vejo todo mundo que eu sigo com esses carrões. E aí eu fico tendencioso a achar que eu tenho que ter um desse. É isso. Aí ela começa a ter um insight, que aquilo é que está fazendo mal. A rede social é o problema? Não. Aquilo é o inimigo para a gente vencer? Não. Vamos acabar com as redes sociais no mundo para a gente ter saúde mental? Não. É a gente ter maturidade para lidar com aquilo. E aí eu falo para as pessoas, o que está entrando dentro da sua vida? Pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca. Porque é isso que vai determinar quem você é. O que você pensa e o que você sente. Qual é o input que está entrando? É isso, é maturidade. É saber escolher. É saber filtrar. O tempo para isso, o segredo está aí, nas redes sociais. E aquela história de que problema mental, depressão, ansiedade é coisa de gente rica. Isso é um mito, ou de verdade as pessoas estão nas classes mais altas? Porque de acordo com aquela pirâmide lá, meio que a gente pode concluir que tu vai resolvendo problemas na vida e aí tu vai subindo nessa pirâmide, né? E aí tu vai tendo outros problemas. E esse problema mental ele pode vir depois que tu não tem mais fome e tem uma casa. Aí sobe e chega no problema de saúde mental. Isso é um mito? É um mito. O problema mental está em todos os níveis da pirâmide. A pessoa lá de baixo vai deprimir porque não tem comida. O de cima vai deprimir porque não tem um relacionamento. O terceiro vai deprimir porque não tem poder, não tem reconhecimento. O de quarto vai deprimir por uma crise existencial com Deus. Então veja que a doença mental ela só vai mudar o seu objeto de causa, digamos assim. Parece que o ser humano nasceu para sofrer. É a resistência, é o fenômeno natural. Se a gente não entender que nós nascemos no mundo para vencer resistências, nós vamos sofrer muito. Por isso é que eu uso ela a meu favor, Arthur. Porque eu sei que ela é processo intrínseco da minha vida. Eu não posso entrar nessas crises querendo viver de uma forma que eu não fui feito para viver. Quando você traz a lei a seu favor, cara, é um processo de amadurecimento, de crescimento exponencial e gigantesco os resultados que a gente tem na vida. Entendeu? Porque quando acontece algum problema na minha vida, eu olho aquilo e falo assim, a oportunidade, o que está acontecendo aqui? Eu não me angustio e não me desespero. Eu sempre vejo as dificuldades, os problemas, os percalços, como esse degrauzinho para um degrau superior. Como essa alturazinha que eu preciso vencer. E eu tento extrair daquilo o máximo que eu posso. Isso significa que eu não chore? Não. Isso significa que eu não fique ansioso? Não. Isso não significa que eu não perca noites de sono. Eu sinto tudo o que um ser humano tem que sentir. Porque se eu lutar contra isso, isso vai virar sintoma, isso vai virar doença. Então eu deixo vir. Quando a tristeza vem, eu deixo ela vir. Vem, tristeza. Vem, o que é que tu quer comigo? E choro. Quando a ansiedade vem, eu falo, vem, pode vir. Tô aqui. Porque ela vai também. Do jeito que ela vem, ela vai. Ela vem, ela faz o que ela tem que fazer comigo. Ela me ensina o que ela quer ensinar. Eu sinto a palpitação, eu sinto a taquicardia, eu vivencio aquilo e ela vai embora. E aí é outra questão das redes sociais, que é a ditadura da felicidade, que é a positividade tóxica. Que o ser humano não quer mais. Ele rejeita. Ele faz força para não sentir. Sabe o que acontece com isso? Não é porque ele fez força para não sentir que o sentimento desapareceu. Aquele sentimento ele vai sair. Condensou ele, né? Condensou. E ele vai sair, sabe, em forma de quê? Doença. É uma alergia.
É uma diarreia. Quando tu resiste à resistência, ela vira uma doença. Ela vira uma doença. Ela tem um potencial gigantesco de energia ali dentro. Vai cair teu cabelo, vai dar diarreia, doença autoimune. Começa a confusão. Porque simplesmente você resistiu à resistência. Você transformou um sentimento numa bola de energia gigantesca dentro de você que vai explodir em fragmentos.